E aí, gostaram de conhecer um pouco sobre Aloysio Ferreira? Pois é, mas não sai daí não, porque nós vamos continuar falando sobre ele agora nessa revisão e na atividade também. Na tela para vocês, Aloysio Ferreira, aula 17.2, nós estamos falando dele aí, ó. Esse militar que teve uma carreira militar desde 1916, vai servir no Grupo de Artilharia do Pará, depois ele vai para o Rio de Janeiro, lá para Realengo do Rio de Janeiro. Vai se tornar oficial do Exército Brasileiro. Só que esse oficial era meio revoltado, que ele vai participar da rebelião tenentista, tá? Juntamente com o tenente Magalhães Barata, lá em Manaus, eles vão marchar até Óbidos, marchar é o termo de dizer até Óbidos, eles vão navegar até Óbidos, no Pará, e vão tomar o Forte de Óbidos. Só que esse movimento tenentista ele vai se decair, ele não teve sucesso. Aloysio Ferreira, então, ele se refugia nos seringais do Vale do Guaporé. Nesse refúgio dele, ele que era descendente dos Macurape, Aloysio vai, ele que era descendente dos Caetés, ele vai ter convívio com o povo Macurape e com o povo Tupari. E esse convívio dele com o povo Macurape e Tupari vai fazer com que ele se interesse em estudar essas etnias. E vai ser o que vai aproximar ele também do Marechal Rondon, o estudo dessas etnias. E esse trabalho do Aloysio Ferreira sobre os indígenas chega até Rondon, que convidou para integrar as comissões das linhas telegráficas, a Comissão Rondon. E ele vai ser o diretor das linhas telegráficas aqui em Porto Velho. Getúlio Vargas, ele foi diretor da linha telegráfica. Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e toma o poder. E vai nacionalizar a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E ele passa justamente para Aloysio Ferreira. 10 de junho de 1981, o governo de Getúlio Vargas e o capitão Aloysio Ferreira foi nomeado diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então ele tem uma relação direta, Aloysio Ferreira, com Getúlio Vargas enquanto diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Em 1940, Getúlio Vargas, que fazia uma visita a Manaus, vem visitar também Porto Velho, que era uma cidade do Amazonas. E logo em seguida ele já sai com uma boa impressão. Em 13 de setembro de 1943, Getúlio Vargas cria, através do Decreto-Lei 5.812, 5 territórios federais no Brasil, entre eles o Território Federal do Guaporé. E por que não Território Federal de Rondônia? É porque Getúlio Vargas tinha mandado prender o Rondon, e quando ele quis homenagear o Rondon, o Rondon não vai aceitar essa homenagem dele. Porque mandou me prender, agora quer me homenagear? Não quero homenagem não. Tanto é que o Território Federal de Rondônia só passa a ser chamado Território Federal de Rondônia em 1956, com o governo de Juscelino Kubitschek. Tá? Então, meus queridos, esse é um pouco sobre a história de Aloysio Ferreira. Aloysio, que vem do movimento tenentista, Aloysio, diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, das linhas telegráficas, Aloysio, diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e Aloysio, o primeiro governador do Território Federal do Guaporé. Então, Aloysio Ferreira é uma figura emblemática. Aloysio, o primeiro deputado federal pelo Território Federal do Guaporé. Foi 3 vezes deputado federal. Mas depois, Aloysio Ferreira abandona, volta para o Rio de Janeiro e abandona a política aqui. Tanto é que os grupos políticos vão abandonar um pouco durante a ditadura militar, eles vão abandonar, e os militares colocaram aqui quem eles quiseram para ser governador do Território Federal do Guaporé e depois Território Federal de Rondônia. Façam atividade, que eu já volto para corrigir ela com vocês, tá bom? Até lá. Fiz essa atividade assim, rápida. A maioria das questões são questões objetivas, bem tranquila para vocês
responderem. Vamos lá, então. Primeira questão. O que você responder aí? Me diga aí. Quando Aloysio Ferreira foi transferido para o Rio de Janeiro, para o 2º Regimento de Infantaria, veio cursar a Escola de Realengo de Nossa Senhora. Aloysio Ferreira chegou a ser o quê? Nessa escola, Aloysio Ferreira chegou a ser o quê? Nessa escola de Realengo? 1º tenente, major, aspirante oficial, 3º sargento, subtenente, o que vocês acham aí? Quando você se forma, você é chamado de aspira. Ah, aspira, se formou ali. Que ele está aspirando ser um oficial. E ele foi aspirante de oficial. Ele ainda não tinha chegado a 1º tenente, ainda não tinha chegado a major, a subtenente. Ele era aspirante. E aí depois ele vai crescendo enquanto oficial do Exército, Aloysio Ferreira. Então, na tela para vocês, a resposta correta é a letra C. Olha a próxima aí. Entre 1921 a 1924, Aloysio Ferreira serviu em várias unidades do Exército do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraná. Neste último ano, participou da rebelião tenentista, tendo seguido para Manaus, Amazonas, com um contingente comandado pelo tenente Magalhães Barata, que tomou a fortificação de Óbidos. Sobre o desfecho, sobre essa sua participação revolucionária, é correto afirmar. Aloysio Ferreira conseguiu, através da Revolução de 24, conquistar o território de Rondônia? Aloysio Ferreira recebeu proteção de Rondon e não foi preso? Aloysio Ferreira fugiu para o Vale do Rio Guaporé, onde em Guajará-Mirim trabalhou na estrada de ferro Madeira-Mamoré e nas linhas telegráficas? Aloysio Ferreira fugiu para o Vale do Rio Guaporé, onde trabalhou em Guajará-Mirim, no Seringal Laranjeira de Américo Casara? Ou Aloysio Ferreira foi transferido para o Vale do Rio Guaporé, onde em Guajará-Mirim criou o Seringal Laranjeira? E aí, o que vocês acham aí? Qual é que é a mais correta dessas questões? Nós sabemos que vários líderes do movimento tenentista, eles fugiram depois. Eles seriam presos, poderiam ser condenados, e eles fugiram. Terminou o movimento tenentista foi desfacelado. O próprio Rondon vai ser um dos articuladores para acabar com o movimento tenentista de uma forma pacífica. Ele vai lá para o Rio Grande do Sul, lá para o Paraná, negociar com esses revoltosos. Mas muitos deles se refugiaram. E Aloysio Ferreira veio para onde? Aqui era terra que ninguém tinha notícia que se poderia vir capturar alguém aqui, em Rondônia. Se até hoje tem gente que foge para Rondônia, Aloysio ele vai trabalhar no Seringal. Ele trabalha como apontador do Seringal. Ele era muito inteligente, Aloysio. Sem dúvida, ele era muito inteligente. Então, o Seringal Laranjeira, que vai pegar ele para trabalhar, ele fazia apontamentos sobre entrada e saída, produção da borracha e tudo, fazia todo um processo contábil de apontamento. E no Seringal Laranjeira, Aloysio Ferreira, então, vai se sentir prestigiado. Só que nessa figura do Seringal, ele vai começar a ter contato com os povos indígenas. O povo Tupari e o povo Macurape. E ele, que havia uma descendência indígena nele, Aloysio Ferreira começa a escrever os seus estudos antropológicos, etnográficos, e ele começa a estudar esse povo. Ele manda seus estudos para Rondon. Até é admirado quando Rondon manda um telégrafo para ele, ele fica muito lisonjeado. Só que Rondon pede para ele se entregar, para ele ser julgado. Aloysio Ferreira, então, vai se entregar, vai ser julgado, passa 9 meses preso e depois é absolvido. Aí Rondon convida ele para trabalhar nas linhas telegráficas, num
lugar, quer dizer, junto com o Major Amarantes, na morte do Major Amarantes, ele fica no lugar do Major Amarantes, como diretor da linha telegráfica de Santo Antônio. Mas essa questão ela fala na letra D. Aloysio Ferreira fugiu para o Vale do Rio Guaporé, onde em Guajará-Mirim trabalhou no Seringal Laranjeira de Américo Casara. Os trabalhos de Aloysio sobre os indígenas chega até Rondon, que convidou para integrar a Comissão Rondon, sendo enviado para Porto Velho, onde serviria sob as ordens do Tenente Lira, do Major Silvestre Amarantes, do Major Kernit, do Coronel Roosevelt ou do Capitão Paixão? Essa ficou mamão com açúcar para vocês, né? Que eu já tinha falado anteriormente. Então, essa aí eu acredito que ninguém deva ter errado. Major Amarantes era um homem de grande confiança do Rondon. Era genro do Rondon, Major Amarantes. Além de ser genro, era um homem de grande confiança do Rondon. E o Rondon não pensava em perder o Major Amarantes do jeito que perdeu. Ele foi morto por causa de febre tifoide. Imagina, era tanta doenças tropicais que se assolavam aqui nessa região, que uma era pior que a outra. Aloysio Ferreira viria para ajudar o Major Amarantes na linha telegráfica, porque a linha telegráfica ela já estava esticada, mas precisavam ser feitas as manutenções dessa linha telegráfica. E aí, Aloysio Ferreira está em viagem para a Amazônia, quando o Major Amarantes morre. Morre e é enterrado aqui no Cemitério dos Inocentes, aqui em Porto Velho. Mas Aloysio Ferreira, então, assume uma nova missão. Ser o diretor dessas linhas telegráficas. É a primeira função dele aqui agora como militar liberto, como militar que não deve mais nada para a justiça. Trabalha com Rondon como diretor das linhas telegráficas. Na tela para vocês, porque a resposta correta é justamente a letra B. Major Silvestre Amarante, ou mais popular conhecido apenas como Major Amarantes, como ele era mais conhecido. Vamos lá para a nossa última questão. Em 1940, pessoal, eu quero lembrar que nesse período, deixa eu colocar aqui a letra, de 1939 a 1945, nós estávamos na... Espera aí, deixa eu apagar aqui. Está muito feio. 1939 a 1945. Nós estávamos na Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos em período da Segunda Guerra Mundial. Tá? Só para vocês se situarem, que aqui, nesse período aqui, estamos no meio da guerra. Em 1940, Getúlio Vargas fazia uma visita a Manaus. Aloysio, então, convenceu o presidente a visitar Porto Velho. Porto Velho, que neste momento pertencia ao Amazonas. 3 anos após a visita de Getúlio Vargas, no dia 13 de setembro de 1943, ainda no período entre guerras, através do Decreto-Lei 5.812, foram criados 5 territórios federais. Dentre eles, o Território Federal do Guaporé. E Aloysio Ferreira é escolhido como primeiro governador do território. Ele é o primeiro governador do território. Jorge Teixeira foi o primeiro governador do estado de Rondônia. Aloysio Ferreira foi o primeiro governador do território de Rondônia. Território Federal do Guaporé. Sobre a trajetória política de Aloysio Ferreira, é correto afirmar:
O governador Aloysio Ferreira não voltou ao Rio de Janeiro para defender a criação do estado do Guaporé? Ele era um dos grandes interessados em criar o estado do Guaporé. Ele foi líder do grupo apelidado pelos seus adversários políticos de pele curtas. Ele era líder do pele curta ou era do outro grupo político? Aloysio Ferreira se uniu a Joaquim Vicente Rondon. Lembrando, Joaquim Vicente Rondon era o sobrinho de Rondon. E mudou o nome do território para Rondônia? Será que Aloysio apoiou essa mudança do nome do território para Rondônia? Porque o Joaquim Vicente Rondon, ele queria muito. Joaquim Vicente Rondon também vai ser o nosso segundo governador. O primeiro foi Aloysio Ferreira e o segundo governador vai ser Joaquim Vicente Rondon. Quando Joaquim Vicente Rondon assume como governador, o Aloysio Ferreira se torna deputado federal. Por sua liderança política, Aloysio se tornou o primeiro governador do estado de Rondônia. Será que Aloysio vai ser o primeiro governador do estado de Rondônia? Agora eu falei isso para vocês. Seu governo foi até 1946, quando foi eleito como o primeiro deputado federal do Guaporé. Reeleito em 1950 e depois reeleito novamente em 1958. Ele só vai ter um intervalo aqui, 51, 50, em 1954, quem vai se tornar deputado federal vai ser o Joaquim Vicente Rondon. Ele só vai ter um intervalo, mas ele vai ser deputado em 46, vai ser deputado em 1950 e 1958, por 3 vezes, além de ter sido governador do estado governador do território federal do Guaporé de 1943 a 1946. Aí aqui, em 1945, Getúlio Vargas perde o poder. Entra Eurico Gaspar Dutra e entra em 46 uma nova Constituição que definia as eleições para deputado federal. Então, mais ou menos isso, essa atividade que você vira aí. Aloysio Ferreira foi 3 vezes deputado federal. Foi o primeiro governador do território federal do Guaporé. Foi 3 vezes deputado federal. Ele era um grande líder político do movimento chamado de Cutubas. Eles eram apelidados pejorativamente de Cutubas. O outro grupo político, com Joaquim Vicente Rondon, Renato Medeiros e outros, eram os pele curtas. Porto Velho era polarizado politicamente. A gente fala, o Brasil está polarizado. É porque não conheceram Porto Velho naquele momento. Porto Velho, o Amazonas também, tinha um grupo do Gilberto Mestrinho, um grupo do Amazoniano Mendes. Aqui, nós tínhamos o grupo dos Cutubas, o grupo do Pele Curtas. Tinha uma briga política muito forte. Teve até a caçambada Cutuba, onde a caçamba da prefeitura atropelou o comício do Renato Medeiros e matou alguns eleitores que estavam assistindo o comício. Mas isso é uma outra história. Por isso que a questão correta dessa daí é a letra na tela para vocês. É a letra E. O seu governo foi até 1946, quando foi eleito como primeiro deputado federal do Guaporé, reeleito como deputado federal do Guaporé em 1950, e depois do intervalo de 1954, ele foi eleito novamente em 1958. E daí ele se aposenta, não vai mais politicamente. Meus queridos, nossa aula chega por aqui. Aloysio Ferreira é uma figura emblemática que nós precisamos entender dentro da nossa história. Até porque a estrutura do estado de Rondônia está intrinsecamente ligada a ele. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá.